tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Como é que estão vocês? Professor Giovanni na área para mais uma aula de fundamentos da administração, meus queridos. Vê aí que o Jaque Souza participou bastante aí da aula da professora Iuna, é isso, meu amigo Zabá? Foi da Iuna, né, que estava aqui. Participou bastante, eu quero essa mesma empolgação aqui na minha aula, meu querido Jaque Souza. Vamos que vamos, meus queridos, e ver aí o pessoal de Cajazeiras participando bastante. Meu abraço aí para o povo de Cajazeiras, também para o pessoal de Santana do Piauí, para Queimada Nova, Pix, Paulistana. Deixa eu ver o que mais, meu amigo diretor Isabá, deixa eu ver. Qual é a outra cidade? Aí são Sigefredo Pacheco, certo? Boa tarde, professora Eliana de Souza Barros. Tudo bem com você? Espero que sim. Cadê a Isabela Rocha? Meus queridos, vamos aqui para o que interessa. Vamos falar da modelagem de trabalho e suas dimensões dos fundamentos da administração, meu querido Isabá. Que é o que o professor Giovano vai falar hoje, meus queridos, com vocês. Certo? A gente vai evoluindo no curso técnico em administração. Lembrando que esse assunto, gente, ele está previsto na gestão de RH, certo? Se você já estudou alguma vez sobre gestão de recursos humanos, nós temos aí um assunto de suma importância, que é modelagem de trabalho e suas dimensões profundas. Tá, meu querido Felipe, pessoal aí de Cajazeiras, ligadaço. Então nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, certo? Os assuntos que são de suma importância para vocês. Nós vamos discutir a especialização e o enriquecimento de cargos e suas implicações, meus queridos. Discutir os esquemas de integração do trabalho, indicar os meios de conquistar o engajamento das pessoas. Tá vendo? Meu querido e nobre Felipe Silva, meu querido e maravilhoso. Vamos que vamos, é isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá, modelagem de trabalho e suas dimensões, meu querido professor. Vamos trabalhar essa modelagem de trabalho, que seria o trabalho não executado ao acaso nas organizações. Gente, vamos lá. A gestão de recursos humanos, elas têm o trabalho, certo? Ela tem um trabalho muito bacana, entendeu? Um trabalho bacana, que é a chamada modelagem de trabalho, certo? A modelagem de trabalho que ela é muito importante dentro das instituições. A gente tem que desenhar os cargos, certo? Érica Barros, minha querida Érica Barros. Como é que é desenhar os cargos, professor? Como é que atribuir as pessoas a cada unidade organizacional? Vocês lembram do fluxograma? Muitas organizações ainda predominam o famoso tradicional cargo, velho modelo burocrático, né? Então, rígido e hierarquizado, baseado na divisão de trabalho. É tradicional o conceito de cargos, sendo gradativamente substituído por conceitos mais modernos de gestão de equipes, certo? Muitas organizações, quando trabalham a divisão de trabalho organizacional, quando diz assim, olha, Érica, você vai ficar responsável pela gestão de recursos humanos. Olha, Érica Barros, você vai ficar junto com o Felipe na área da assistente administrativo. Então, tenho que fazer uma modelagem de trabalho, onde vou atribuir a pessoas para cada unidade correta. Já pensou? Você cria um determinado cargo, desenha uma determinada atribuição, certo? O conceito de cargo hoje é uma decorrência do velho modelo burocrático, e eu vou fazer uma divisão de trabalho muito mais eficiente e eficaz. Porque já pensou? Eu trabalhei numa organização, meus queridos alunos, Felipe, trabalhei numa organização, meus queridos de Cajazeiras, onde nós tínhamos, vou desenhar aqui para vocês, ó. Nós tínhamos, certo? O setor comercial era uma empresa de cartão de crédito, ó, setor comercial. Nós tínhamos o setor comercial. Depois desse setor comercial, certo? Nós tínhamos a análise,
Análise de dados. Nós tínhamos análise de dados. Depois da análise de dados, certo? Nós tínhamos, que é a mesma questão da confirmação, tá? Confirmação de dados. Nós tínhamos análise de crédito. Outro setor, chamado de análise de crédito. Nós tínhamos. Depois da análise de crédito, ó, nós tínhamos setor comercial, análise de dados, análise de crédito. Nós tínhamos a digitação de dados. Digitação nessa empresa. Depois nós tivemos a expedição. Expedição, que é a confecção e a distribuição dos cartões de crédito. Aí preste atenção. Se vocês observarem, são quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 passos. Aí o que acontece? Alguns cargos e tarefas são atribuídas dentro da empresa. O que cada um vai fazer? Se você abrir sua empresa hoje, meus queridos, e não souber quais as atividades, quais são as tarefas que serão executadas dentro dessas organizações, não adianta nem abrir a empresa. Não adianta não. Você tem que saber quais os cargos e as tarefas, as atividades que serão desenvolvidas dentro dessa empresa. Por exemplo, eu resolvo abrir uma escolinha de reforço. Já eu vou voltar lá no exemplo dessa empresa de cartão de crédito de Teresina, tá? Um exemplo que eu estou dando aí para vocês. Então, vamos lá, meus caros alunos. Vocês imaginam aí essa empresa, certo? Trabalhando, certo? Você abrindo uma escolinha de reforço, eu e Felipe e Érica, vamos abrir uma escolinha de reforço. Eu digo para a Érica ficar responsável junto com o Felipe para ser os professores, para fazer o acompanhamento escolar. E esse acompanhamento escolar, certo? Esse acompanhamento escolar, eu faço, né, desse acompanhamento escolar, e vocês fazem mais uma divisão. Olha, nós vamos ter uma pessoa que vai ficar responsável pelo financeiro, para controlar as finanças e fazer o pagamento. Por quê? Porque a empresa vai crescendo, a escolinha de reforço de vocês vão crescendo. Felipe contrata o Jackson Souza, né? Contrata o Roberto, contrata a Isabela, contrata mais gente para essa escola. De repente, essa escola de reforço vira uma instituição de ensino, né? Técnico. Então, mais ou menos essa ideia, gente. A gente tem que fazer desenho dos cargos e das tarefas. A organização, gente, toda organização, quando ela nasce, ela precisa ter isso. Porque pode haver casos futuros que vocês poderão fazer um enxugamento. Um enxugamento, Felipe, dos cargos, das tarefas. Quando um gestor entrou nessa empresa, ele já foi eliminando o setor de análise de crédito e o setor de digitação. Ele disse que dentro dessa empresa só era necessário o setor comercial, que fazia o preenchimento da proposta, as meninas, vamos fazer o cartão. Quando as meninas fazem o cartão, o setor de análise de crédito acabou sendo automatizado. Em alguns casos, onde existia 20 funcionários, passaram a ser 10 funcionários. Isso é um enxugamento, desenho de cargos e tarefas. 10. Aqui, só precisaria de 5 meninas fazendo cartão. Se você for lá aqui no Rio Put Shop, tem 5 meninas que fazem cartão de crédito ali no Estúdio Z, Érica. Aí eles fazem o cartão de crédito, o próprio sistema faz análise de crédito. O próprio sistema faz análise de crédito. Não é mais seres humanos. Então esse setor acabou sendo excluído, ó. Entendeu? Ou seja, o próprio setor comercial, junto com a automação de crédito, que até que tem menos erro, porque quando você faz um sistema de análise de crédito, onde ele investiga se o documento é falso, se a pessoa tem renda ou não, se a pessoa está com o nome limpo ou não, ó, vai melhorando, entendeu? A questão do setor comercial. Então, aí mostra, meus queridos, para a gente a questão do setor comercial. Então, vai sendo eliminado
Desenho dos cargos vai sendo eliminado, ó. Aí, o setor de expedição também acaba. Fica só o setor comercial que faz toda a função. Estão conseguindo compreender o que é o desenho de cargos e tarefas? E começa a questão do melhoramento dentro dessa instituição. Melhoramento. Para a questão de agilizar o serviço. Onde um cartão de crédito, pessoal, demorava a ser expedido, demorava meses, às vezes 15 dias, às vezes 20 dias, às vezes 30 dias. Eu me lembro quando eu fiz um cartão X aqui em Teresina, demorou. Parece que demorou 45 dias. Demorou 45 dias. Então, imagine aí, um cartão que demorava de 45 a 60 dias para chegar em minha casa, hoje dura questões de 24 horas ou questões de horas. Questão de horas. Entendeu? Hoje você não precisa mais esperar. Por exemplo, o cartão da Riachuelo, né? Você não precisa mais esperar. Ah, o C&A tem um chamado C&A Pay. C&A Pay, que é o cartão de crédito virtual. Você não tem aquele cartão físico mais para você comprar na loja. Você acaba, né, recebendo uma autorização para comprar o seu produto através do CPF. Professor, e como é que é feito? A aprovação através do sistema de informação. É interessante como é que é feito, né? Então, meus queridos alunos, o desenho de cargos e tarefas, onde eu vou construir a composição daquele cargo, desenhar para uma pessoa. O que eu vou fazer? Qual a minha função? Ah, eu vou ser um analista de dados. Eliana, você é analista de dados. Qual é a tua função? Ah, eu vou pegar todos os dados da empresa, eu vou fazer uma análise e vou descobrir alguns erros, certo? Como foi o desempenho, a produtividade das entregas dessa empresa XY. Então, o desenho de cargos e tarefas, aí eu pego a definição de cargo, que é a composição de todas as atividades desenhadas por uma pessoa, que podem ser visualizadas como um todo, unificado, ou ocupam uma posição. Dentro de o quê? Do nível hierárquico, dentro do organograma, que foi o desenho que a gente viu nas aulas passadas. O cargo, gente, é a unidade da organização que consiste em um grupo de deveres e responsabilidades. Preste atenção. Eu tenho um dever e responsabilidade dentro desse cargo, certo? Então, tornam esse cargo que foi criado diferente do outro. Então, o conceito de cargo, gente, é uma velha decorrência do modelo burocrático. Quem foi que constituiu esse modelo burocrático? Lembra? Elton Maio foi? Não, meus queridos. Não foi. Foi o Max Weber que construiu o modelo burocrático. Certo? Departamento, divisão. Tem a questão... Mas, professor, e essa questão de divisão do trabalho, departamento, aí já foi sendo criado desde o tempo de Fayol e Taylor. Aí passou por Elton Maio, depois passou por teoria burocrática. Que Max Weber. Então, gente, os deveres e as responsabilidades de um cargo são atribuídos ao ocupante. Então, quando você entra numa empresa, é contratado como técnico em administração, você vai contribuir para a empresa alcançar seus objetivos. Você vai ocupar um cargo. Ou seja, você vai ser ocupante de um cargo no qual você vai desempenhar uma tarefa. Você, primeiro passo, Érica Barros, você vai abrir seu e-mail todos os dias. Você vai conferir os e-mails e responder os e-mails. Após você responder esses e-mails, depois que você responder esses e-mails, você vai fazer o quê, minha querida Érica? Você vai imprimir o documento XY, vai assinar e escanear e enviar para Recife. Após isso, você vai digitar os documentos X. Depois você vai ligar para os clientes X. Isso aí eu estou dizendo qual vai ser, o que ela vai desempenhar nesse cargo, como técnico em administração. É mais ou menos essa ideia, gente, que eu quero trazer aqui para vocês. Então, a organização, ela tem que modelar esse trabalho de maneira eficiente.
para não cometer erros. Lembrando que essa modelagem ela pode passar por uma remodelagem. O que quer dizer isso, meu caro professor Gilvan? Remodelagem. Eu estou querendo dizer para você que essa remodelagem, que eu estou dizendo aqui para vocês, essa remodelagem, ela acontece, essa remodelagem, ela só acontece, tá? De uma maneira quando há uma modificação, certo? Uma alteração. Porque assim, gente, vivemos em constantes mudanças. Constantes mudanças. Então, há cargos que precisam ser criados e outros cargos que precisam ser extintos. Certo? Por exemplo, digital influence. Tá? O digital influence antigamente não existia. Foi criado. Entendeu? Ah, professor, foi criado. O analista de dados também não existia. Foi também criado. Entendeu? Não existia esse negócio de analista de dados. Certo? Então, existem cargos, gente, que tem um ocupante, como também existem cargos que existem vários ocupantes. Como é o caso de operadores de máquinas ou caixas bancárias, por exemplo. Tu vai ali no supermercado R. Carvalho, tem várias caixas, né? O mini operador de caixa. Então, existe também um cargo que um cargo está vago quando não há ocupante designado para preencher. Às vezes fica vago. Então tem aquela tarefa que não está sendo executada. Aí às vezes, na sua carteira, mas assim, hoje em dia, Felipe, a maioria dos ocupantes, a maioria dos colaboradores, ele tem que ser multifuncional. O que eu quero dizer com isso, professor Gilvan? Multifuncional. Eu estou querendo dizer para vocês, meus caros alunos, que na maioria dos casos, as pessoas desempenham várias tarefas dentro de uma organização. Como assim, professor? Eu posso desempenhar, por exemplo, quando você trabalha numa empresa X, você passa por experiências, né? Você acaba fazendo uma rotatividade. Uma hora você trabalhava no operador de caixa, uma hora você foi empacotador. De empacotador, você trabalhou no sistema de almoxarifado. Uma hora você trabalhou num cargo Y. Aí você volta para o seu cargo anterior. Aí se alguém faltar, ou aquele cargo estiver desocupado, você pode desempenhar as duas funções. É o que aconteceu recentemente na empresa XY que eu trabalho. A nossa supervisora, ela foi desligada recentemente. Aí abaixo da supervisora existia a coordenação. Abaixo da supervisora existia a coordenação, né? E os auxiliares administrativos pedagógicos, né? Existia. Aí esses auxiliares pedagógicos assumiram de maneira interina, que é chamada temporária, esses cargos. Mas por que eles assumiram, professor Gilvan? Vamos entender aí, pessoal de Cajazeiras. Eles assumiram porque eles tinham já passado por essa experiência, né? Passado por essa experiência. Olha a maneira, né, que eu estou mostrando aí para vocês. Ele passou por uma experiência, né, bem simples. Então, existem cargos que podem ser ocupados por várias pessoas e existem cargos que só pode ser ocupado por uma pessoa. Então, é o caso da supervisora. Então, é interessante, hoje em dia, uma organização fazer uma rotatividade de função dentro da empresa, ensinar um pouco de tudo, porque às vezes precisa, certo, meu querido aluno? Às vezes acaba acontecendo, precisa que essas empresas trabalhem, né, com um funcionário que seja multifuncional. É um chamado funcionário que é pau para toda obra, certo? Como no dito popular brasileiro a gente acaba falando isso. Cara, é pau para toda obra, tal, algo do tipo. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Então, o desenho de cargos e tarefas, eles são importantes dentro das organizações. Por isso que a gente chama de modelagem de trabalho. E atualmente, devido à tecnologia, meus amados alunos, a gente acaba tendo uma modelagem, uma remodelagem de trabalho de maneira, às vezes, anual, semestral, entendeu? Acaba acontecendo porque há mudanças. Ah, professor, eu quero um digital influencer dentro da organização, trabalho dentro da organização, trabalhando
né, com a questão de redes sociais, porque não existia. Ah, eu quero uma pessoa que trabalhe com marketing digital. Meu Deus, eu garanto para você, gente, há 10 anos atrás não existia este assunto chamado de marketing digital. Nunca nessa história desse país existia este assunto chamado de marketing digital. Depois do marketing digital, pessoal, surgiu aí um assunto chamado de analista de dados. Em 10 anos atrás não existia esse cargo, analista de dados. Então vai mudando, gente, vai mudando os cargos, vão se redesenhando, né? Auxiliar administrativo, técnico administrativo, técnico pedagógico, as pessoas vão inovando, certo? Cargo de professor assistente, ó, como mudou, professor assistente, professor auxiliar, professor adjunto, professor, deixa eu ver o outro, assistente, adjunto, auxiliar, certo? Existem essas nomenclaturas, certo? Então, é importante a gente entender o que seria essa modelagem do trabalho, ok? Dúvidas? Dúvidas? Alguma dúvida em relação ao que foi explicado anteriormente? Meus amados alunos estão conseguindo compreender, enxergar o que eu estou dizendo, certo? Então, se você for montar uma empresa, não é tão simples. Você precisa dizer qual é a função daquela pessoa, o que aquela pessoa vai desempenhar no dia a dia. Às vezes, gente, existem pessoas que trabalham em cargos, entendeu? Que não há necessidade de ter ele ali naquele momento, que uma pessoa, né, pode muito bem exercer aquela função. Uma coisa que eu acho que está havendo exagero, isso é opinião pessoal minha, do professor Gilvan. Pessoal, minha. Já que se é pessoal é minha, claro, né? Eu vi a ambiguidade aí, ó. Então é uma opinião minha, que é o seguinte, que eu vou escrever, que eu vou falar aqui para vocês. Alguns cargos aqui no Brasil estão exigindo, Felipe, curso superior, sendo que eu acredito que seja desnecessário para exercer aquela função. Como assim, Felipe Silva? Por exemplo, o cara para trabalhar como operador de caixa. Na minha opinião, operador de caixa, ele basta ter um ensino médio completo e saber operar a máquina. Mas o que algumas empresas estão fazendo, Felipe? Estão exigindo que o operador de caixa tenha curso superior. Sendo que tu está exigindo que o cara tenha curso superior e tu está pagando apenas um salário mínimo para ele. Tá me entendendo, Felipe? Às vezes aqui no Brasil tem esse erro grotesco, na minha opinião, que eu fico bestificado. Uma vez uma empresa X aqui estava selecionando recepcionista e estava exigindo curso superior de administração, recursos humanos, certo? Ou ciências contábeis. 44 horas semanais e o salário de 1.212. Apenas isso. Exigindo que a pessoa tivesse curso superior. Aí eu fiquei assim, meu pai do céu. Para ser recepcionista não precisa. Entendeu? Não precisa. Então eu acredito, Felipe, tá havendo um exagero, né, nas questões na hora de fazer o desenho de cargos e tarefas. Entendeu? Desenho. Essa é a minha opinião. Eu acredito, Felipe, que é um exagero, cara. É um exagero com a questão de exigência. Uma vez eu dou aula no curso superior de ciência da computação, numa faculdade X aqui em Teresina. Os meninos estão se formando em ciência da computação. E surgiu uma vaga, né, para o cara trabalhar numa empresa aqui para pessoas que se formaram em ciência da computação. O cara estava exigindo, lá na descrição dos cargos e a função das atividades, exigindo muita coisa. O cara lidar com muita coisa, muita coisa. A descrição de função desse cara era tanta coisa que os meus alunos só riram. Cara, o cara está exigindo muita coisa para pagar R$ 2.000. O cara tinha que ter nível superior em ciência da computação ou sistema de informação. Tinha que ter conhecimento na Universidade de Harvard, especialização, tal, um monte de coisa.
E na hora de pagar, 2.000 conto, cara. Rapaz, e os meus alunos disseram que eles entendem a área. Disseram, rapaz, professor, a função que nós exercer era tão complicada, tá tão complicada, principalmente nessa área de segurança da informação, e o cara tá exigindo muita coisa para pagar 2.000. Ele nunca vai achar. E a maioria das pessoas que se formam na área de informática prefere trabalhar de maneira autônoma, certo? Freelance. Tinha um cara aqui, Marcos, certo? Também ele trabalha como freelancer, ele disse que ganha muito dinheiro, meu amigo Isabá. Ele ganha muito dinheiro, o Marcos. O Marcos, que era daqui. Ele ganha bastante dinheiro trabalhando como freelance. E ele disse que ele não quer mais negócio de carteira assinada. Carteira e tal, trabalhar para as empresas. Por quê? Porque é a questão da valorização. Então, cuidado. Se acabar exigindo demais e pagando menos e também a questão de valorização, na hora de ocupar um cargo, você comete um erro. Por isso que as tarefas, gente, constituem as atividades que devem ser cumpridas pelo ocupante do cargo. Mas assim que você for desenhar, fazer a modelagem do trabalho, você precisa tomar cuidado para não exigir demais as atividades, essas tarefas desse cargo e ver, professor, então como é que eu sei que eu devo estar pagando de maneira justa? Beleza, vamos lá. O que é maneira justa? Fazendo algumas pesquisas. Primeiro passo, você tem que fazer uma pesquisa do mercado. Quanto é que o mercado está pagando aqui em Teresina? Ou no estado do Piauí para a função de programador. Vamos lá, eu quero trabalhar na questão de programador. Ou quero trabalhar na questão de técnico em administração. Primeiro passo, eu vou olhar quanto é que estão pagando aqui a média salarial de um técnico em administração no estado do Piauí. Aí você vê lá que estão pagando 2.500. Beleza, essa é a média salarial. Aí você vai ver dentro da sua empresa o que esse técnico em administração vai exercer. Você vai dizer assim, cara, eu preciso que um técnico ele trabalhe com atendimento ao cliente. Eu preciso que esse técnico ele trabalhe além do atendimento, ele responda os e-mails, certo? O atendimento ao cliente em geral. Eu preciso que esse técnico ele faça ligações para fornecedores se tiver faltando produtos no almoxarifado. Que ele faça solicitação. Que ele faça os relatórios da entrada e saída de mercadoria e do faturamento que foi apurado durante o dia. Aí você começa a ver, né? A questão de ata, reuniões. Aí você coloca algumas tarefas que ele tem que fazer no seu dia a dia. Então, se você vê que esse cargo de técnico em administração, ele é um cargo de muita responsabilidade e diversas tarefas, 2.500 estava bom. Vocês estão conseguindo compreender? Então é assim que tem que ser, não 2.500, mas vamos explorar o cara, vamos fazer o cara trabalhar com 1.000 coisas ao mesmo tempo e com 1.000 coisas eu vou pagar R$ 1.000. Vou explorar, não é assim, gente. Hoje, devido à tecnologia, as pessoas elas não estão sendo mais bestas, pode-se dizer assim, tá? Pode-se dizer com essa expressão da palavra. Besta, as pessoas estão mais ligadas nos seus direitos, as pessoas estão ligadas mais nesses fatores. Então, meus amados alunos, acontece isso. Então, vamos lá. O desenho do cargo, que é o job design, é a especificação do conteúdo. Os métodos, as relações do cargo, o sentido de satisfazer requisitos tecnológicos, organizacionais, sociais. Então, quando você vai desenhar um cargo, não é tão simples. É necessário, gente, a gente ver a especificação das relações com outros cargos, os requisitos tecnológicos, o que a pessoa vai exercer, o desenho dos cargos e das tarefas, da mesma forma com o desenho organizacional ou departamental, também é orientado com o objetivo da empresa. Por isso que tem que haver uma estrutura, certo? Uma estrutura, organização departamental. Os cargos, gente, e as tarefas, elas constituem os meios pelos quais as empresas utilizam seus recursos para alcançar seus objetivos. Por isso que uma empresa, meu querido Felipe, ele tem
os recursos, certo? Ó, desenhar aqui direito. Ele tem os recursos físicos, materiais, tem os recursos físicos, materiais e tem os recursos humanos, que é o chamado capital intelectual humano. Esse capital intelectual aqui, ó, ele é muito importante. Por isso que você, na área de técnica em administração, você precisa utilizar esse recurso de maneira correta, otimizada, para você não estar gastando dinheiro à toa. Porque assim, gente, se você paga R$ 2.012, que é o salário mínimo, para um funcionário, quanto é que você está gastando mensalmente, juntando com todos os tributos? Você está gastando, sabe quanto? Se você multiplicar aí, meus queridos, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Você está gastando por funcionário 2.424. É mais ou menos essa média. Então, imagina aí, você está gastando na sua empresa 2.424 por funcionário. Por funcionário. Como assim, professor? Não estou entendendo. Como é que o senhor fez esse cálculo? Funcionários, como é que o senhor fez esse cálculo? Não entendi. É porque, gente, quando você contrata um funcionário, além de você pagar um salário para ele todo mês, você pagar um salário, você tem que pagar os encargos. Você tem que fazer o depósito do FGTS desse funcionário, certo? Tem que fazer todo mês. Você tem que pagar 20% de imposto sobre a empresa. Você tem que pagar mais o INSS empresarial. Você tem que pagar o imposto de renda empresarial. Gente, é muitos encargos. Então, um funcionário em média, ele sai para a empresa, em média, ele sai para a empresa R$ 2.424. Um funcionário, para tu ter ideia, porque eu tenho que fazer o depósito do FGTS. Quem faz é o empregador, certo? Quem faz é o empregador. Aí você paga o salário, aí você paga vale transporte, já é uma despesa, certo? Já é uma despesa. Então, um funcionário, hoje em dia, meus caros alunos, é caro para a empresa. Então, imagina aí quanto é uma folha de pagamento de uma empresa que tem mais de 2.000 funcionários, gente. Então, tu imagine só a folha de pagamento. Quanto é? Porque por isso que se faz necessário eles conseguir recursos financeiros para poder custear esses funcionários. Por isso, quando se faz uma estrutura organizacional e departamental, é decidido elaborar para atender a estratégia empresarial da empresa da melhor maneira possível, de modo proposital. Entendeu? Então, quando se há um desenho, você não pode vacilar. Entendeu? Então, você tem que fazer um desenho. Tem que fazer um desenho de forma correta. Certo? Desenhar um cargo. Então, meus queridos alunos, aqui eu trago para vocês até esse conceito dessa organização, que ela veio, certo? Ela veio ser colocada através da abordagem sistêmica e contingencial. O que significa essa abordagem, gente? Nós tivemos abordagem da administração científica. Nós tivemos abordagem comportamental. Agora nós temos abordagem, nem lembra das teorias gerais da administração, que nós falamos de Taylor, de Fayol, Elton Mayo. A gente falou do Peter Drucker, a gente falou de vários autores, gente. Agora nós vamos falar da abordagem sistêmica e contingencial, que fala um pouco sobre essa modelagem de trabalho. Então vamos entender o que seria essa abordagem. Vamos entender o que seria essa abordagem, meus caros alunos. Sistêmica e contingencial. O desenho de cargos ele deve ter um enfoque sistêmico e contingencial. Um sistema é um conjunto de unidades ou partes com relações entre elas formando um todo, certo, gente? Então, o enfoque sistêmico enfatiza as relações
entre as partes do sistema com relações que afetam o desempenho do todo, tá? O enfoque sistêmico, ele enfatiza as relações entre as partes do sistema, e com essas relações afeta o desempenho do todo. Trata-se de proporcionar a máxima eficácia ao sistema inteiro e não a eficácia de cada uma das partes isoladamente, tá, gente? Então, além de assegurar a independência das partes do sistema, nós temos um enfoque contingencial. Então, nós temos o enfoque sistêmico e nós temos o enfoque contingencial, que busca o que é? Tudo depende. Tudo depende. A flexibilidade, a adaptabilidade. Então, nada é absoluto ou definitivo na administração, gente. Nada. Tudo é relativo, situacional, contingencial. É mutável. Então, se você disser assim, olha, a melhor receita de bolo para aumentar a qualidade do atendimento ao cliente é assim. Não. De acordo com a teoria ou enfoque contingencial, depende. É adaptável. Certo? É mutável. Tudo é relativo. De acordo com a situação. Ele, de acordo com os teóricos, né, da teoria contingencial, eles são muito flexíveis. Eles não focam na questão da rigidez de uma tomada de decisão. Já quando o enfoque sistêmico, ele enfatiza as relações das partes do sistema e com relações ao desempenho do todo. O que significa? Vocês lembram que eu falei para vocês da sinergia? O que é sinergia? Quando o A depende do B e assim sucessivamente, ó. O A mais o B mais o C é igual ao A mais B mais C. O que significa isso? O A é igual a B mais C. Teoria, o enfoque sistêmico. As partes. Quem é as partes? O A, B e o C. Quem é o todo? É o A, o B e o C. Como assim, professor? Eu não consegui compreender ainda onde o senhor está querendo chegar. Vamos lá. O A é as partes do sistema. O A, o B e o C. Certo? Para que a empresa atinja os seus objetivos organizacionais, se faz necessário que o A trabalhe em conjunto com o B mais o C. Porque se o B falhar, se o B não trabalhar de maneira correta, não vai acontecer a questão da sinergia. Então, acaba atrapalhando o desempenho, a máxima eficiência do trabalho. Máxima eficácia ao sistema inteiro, entendeu? Não é eficácia de cada uma das partes isolada. Então, além de não assegurar a interdependência das partes do sistema, significa o quê? Falando em outras palavras, tem que haver sinergia. Tem que haver sinergia, certo? Uma parte tem que trabalhar com a soma da outra parte para poder atingir os objetivos organizacionais. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Então, tem que haver o todo sem as partes, ele não consegue atingir seus objetivos organizacionais. Ele não consegue proporcionar a máxima eficácia ao sistema, certo? Ele não consegue proporcionar a máxima eficácia ao sistema. É um exemplo aí que eu estou querendo dar para vocês. Então, dois sistemas importantes, contingencial, certo? Então, vejam só a abordagem sistêmica e contingencial. O cargo pode ser estudado com um sistema composto, né, de entradas, operações, saídas, retroação, certo? O que a pessoa vai fazer? O que as pessoas vão fazer? Como é que vai ter o controle da matéria-prima? Como é que essa matéria-prima vai ser produzida? Como é que vai ser a saída, o atendimento, o pagamento, o treinamento, a tecnologia usada para proporcionar uma retroação, uma operação, entendeu, meus queridos alunos? Então, isso é importante, de suma importância,
para o nosso entendimento, meus queridos e maravilhosos alunos. Conseguiram compreender ou não? Hein, meus queridos? Conseguiram compreender ou não? Certo? Então, isso que eu estou trazendo para vocês. Então, meus queridos, o cargo pode ser estudado como um sistema composto de entrada, como foi colocado ali no quadro anterior. O que significa essa entrada, professor? O que significa essa informação, essa matéria-prima, esses recursos, esses contatos? Vamos destrinchar cada um deles. Ou seja, dentro da teoria ou dentro da abordagem sistêmica e contingencial, o sistema é composto por entradas, que constitui o suprimento de informações, recursos, materiais que proporcionam a operação de trabalho. As entradas podem ser consideradas como informações, certo? Nós temos aí informações, nós temos matérias-primas, nós temos recursos, nós temos contato. Isso são as entradas, tá? Isso são as entradas, que constituem o suprimento de informações. Quem tem informações, hoje em dia, tem o poder. Hoje as informações, gente, é o poder de qualquer empresa, as informações. Então, se você tem isso, essas informações, essas ordens de tarefas, elas estão sendo bem executadas, você acaba atingindo as metas, os objetivos. Se você tem a matéria-prima, essa matéria-prima ela precisa ser processada pelo ocupante do cargo. Então, vamos lá, eu sou a marcenaria, eu tenho a madeira, certo? É uma madeira de boa qualidade, e essa madeira ela precisa ser transformada numa mesa, em carteiras. Então, qual é a tua meta objetivo? Vender mais ou menos 250 carteiras. Então, quais as matérias-primas que você tem? A madeira. Então, ela precisa ser processada para ser transformada, né? Essa matéria-prima vai ser transformada em cadeira. Quem está transformando? O ocupante do cargo. Eu tenho recursos, eu tenho equipamentos, eu tenho tecnologias para executar essa tarefa? Tem. E em relação aos contatos, o que vem lá do superior ao colaborador final? As ordens vêm no sentido horizontal, certo? As ordens vêm no sentido horizontal, certo, gente? No sentido horizontal. Conseguiram compreender, meus queridos e amados alunos? Então tá aí essas primeiras abordagens. Então o cargo pode ser estudado como um sistema composto de operações, que são os processos de transformação, executado pelo ocupante do cargo, que converte as entradas, a saída para o cliente interno, a execução de tarefas pelo cargo, pelo seu ocupante. Então, o que são um sistema composto? Operações são processos de transformações executados pelo ocupante. Saídas, professor, resultado desse trabalho, como eu falei para vocês. A madeira acaba sendo transformada em carteira ou em mesa. Então, a saída é resultado desse trabalho. Em termos que eu trabalho com a produtividade. Lembrando que vocês, como técnicos de administração, o que as empresas mais procuram hoje em dia? Produtividade. As pessoas são mais ocupadas do que produtivas. Esse é o mal do século. Mais ocupadas do que produtivas. Deu para entender? Então, o cargo pode ser estudado. O cargo pode ser estudado como um sistema composto de retroação. Refere-se à monitoração dos resultados, à sua comparação com padrões de desempenho esperado. A retroação, meus queridos alunos, proporciona informação sobre os resultados ou sobre o desempenho das pessoas, responsável pelas decisões capazes de efetuar mudanças, quanto necessário para aumentar a eficiência, a utilização produtiva de recursos. E temos a eficácia, o alcance desses objetivos, certo? Então, nós temos a eficiência, que é a utilização racional desses recursos, e a eficácia, que é o alcance dos resultados dos objetivos. A avaliação de desempenho, gente, constitui importante informação de retroação para o ocupante do cargo. Saber como está se desempenhando. É o famoso feedback, meus queridos.
A retroação é mais ou menos a questão de monitoração, certo? Eu tenho que comparar o meu desempenho, a avaliação de desempenho, certo? Dentro desse sistema, dessa abordagem sistêmica e contingencial. Então, qualquer mudança, meus queridos alunos, em um desses elementos do sistema provoca mudança dos demais elementos. Então, é tipo um efeito dominó. Se você não souber trabalhar no início com maneira eficiente, eficaz, vai acontecer, vai provocar mudanças, pode ser até irreversíveis, certo? Em todo o sistema. Então, para desempenhar o seu cargo, cada ocupante tem entrada, ou seja, insumos, ele processa essas operações, executa essas tarefas, produz resultados e saídas e desenvolve a famosa retroação, a monitoração a respeito de seu desempenho. Então, quando eu falo em desempenho de cargos, meus queridos, não se restringe a ênfase nas tarefas ou nas pessoas. Mais uma vez, ele procura uma abordagem abrangente, sistêmica, certo? Assim como o cargo deve ser desenhado e atualizado, visando reunir 4 dimensões importantes dentro da abordagem sistêmica e contingencial. Visa reunir 4 dimensões, que é a variedade, a autonomia, identidade e retroação. Certo? Vamos lá, ó. Nós temos aí a variedade, autonomia, identidade e retroação. Certo? Vai, certo? Ó, vai. Entendeu? Para você decorar aí de uma maneira bem bacana, certo? Ou você pode colocar de uma maneira bem didática para vocês, tá? Você coloca o V, certo? E RA, virar, certo? Também você pode colocar assim. Ou mesmo do jeito que tá, ó, vai, tá? Você pode colocar assim para você aprender o desempenho de cargos, certo? Reunir 4 dimensões, certo? Importantes. Nós temos a variedade, a autonomia, a identidade e a retroação. Entendeu? Então, meus queridos alunos, olha só a abordagem do sistema contingencial. O que quer dizer essas dimensões, professor? Essas dimensões têm a ver com desempenho de cargos e tarefas. Essas dimensões, certo? O que seriam essas dimensões, meu caro professor Gilvan? Essas dimensões, elas podem ser caracterizadas por alto ou baixa grau, certo? O que significa isso? Baixo grau é a questão da monotonia, rotina, questão de repetitividade, repetição, rapidez, dependência, alienação, falta de sentido, falta de valor, desmotivação, desinformações, ignorância, afastamento, alistamento. Isso chama-se de dimensões, certo? Dimensões do desempenho de cargos e tarefas. Quanto maior a variedade, ela pode ser considerada um alto grau ou um baixo grau, certo? Ela vai de baixo para cima entre a retroação, a identidade, a autonomia e a variedade, onde nós vamos ter na esquerda o baixo grau e na direita o alto grau, que é a questão da variedade, a criatividade, a diversidade, a abertura, a liberdade, a autossuficiência, a interdependência, a identificação, a percepção do sentido, certo? A retroinformação, compromisso, a afinidade, certo? É importante nesses contextos que nós estamos colocando aqui para vocês consigam entender de uma maneira mais clara e objetiva, certo? Então, meus queridos alunos, olha só. Então, olha só o que eu vou colocar. O desempenho, o desenho dos cargos, eles não vão se restringir
ao foco apenas nas tarefas ou nas pessoas, tá, gente? Ele também procura uma abordagem mais abrangente, mais holística, mais sistêmica. O cargo deve ser desenhado e atualizado visando reunir essas 4 dimensões, tá? O que significa isso, professor? A variedade reside a diversidade das operações de trabalho ou o uso de vários equipamentos. Essa é a variedade, tá? E procedimentos para a execução de tarefas. Quanto maior a variedade, mais desafiante se torna o cargo. Porque as pessoas podem usar ampla gama de suas habilidades. Lembre-se, quanto maior a variedade, maior o cargo, mais as pessoas podem se tornar ampla nas suas habilidades e capacidades, tá, gente? Então, essa autonomia também, gente, refere-se ao grau de liberdade, certo? Que o ocupante tem para programar o seu trabalho, selecionar o equipamento, que deve usar e decidir quais os procedimentos deve seguir. Então, a autonomia refere-se ao grau de liberdade que o ocupante tem para programar o seu trabalho, selecionar o equipamento que deve usar e decidir quais os procedimentos devem seguir, certo? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Então, a variedade reside na diversidade das operações de trabalho ou no uso de vários equipamentos ou procedimentos, ou seja, quanto maior ampla a gama de suas habilidades, maior a variedade. Já a autonomia refere-se ao grau de liberdade que o ocupante tem no cargo. Então, ele vai selecionar o equipamento que deve usar, decidir quais os procedimentos deve seguir. As empresas lá do Vale do Silício, Felipe, quando você trabalha lá no Google, na Google, quando você trabalha no Facebook, que hoje é conhecido como a Meta, quando você trabalha, né, na Apple, quando você trabalha nessas empresas, eles te dão uma maior autonomia. Lá você trabalha não com questão de horário fixo, mas você vai para lá e vai pensar. Você é pago para pensar, construir, criar, inovar. Então você pode dar um passeio no bosque, você pode dar um passeio no jardim e ficar pensando o que você poderia construir de bom para que a empresa ela se torne mais evolutiva e ganhe mais dinheiro. Então você pode fazer isso, ter ideias, e essas ideias podem trazer mais dinheiro para a empresa. Tá? Um exemplo que pode ser dado. Isso é autonomia. Identidade, como tarefa, gente, refere-se à possibilidade de o ocupante executar uma atividade inteira e global, como identificar claramente o resultado do seu trabalho. Então você identifica se realmente aquilo que você está fazendo, exercendo sua atividade, você está fazendo com resultado, está trazendo resultado para a empresa. Porque uma vez eu trabalhei na empresa, Felipe Silva, onde o meu chefe, Tibério Prachá, que era o meu chefe, o nome dele era esse, ele dizia assim: Gilvan, eu não quero saber de que forma tu está trabalhando. Eu quero saber se tu está atingindo os resultados que a empresa quer. Entendeu? Aí, como assim, chefe? Não, eu quero que você traga alunos. Eu trabalhava numa faculdade X, eu era coordenador e eu quero que você traga alunos. Entendeu? Então, Alisson Henrique, era importante, eles falavam assim, então, identidade com a tarefa. Autonomia. Entendeu? Então, você vai identificar aquilo que você está fazendo. Se aquilo que você está fazendo está dando resultados ou está trazendo algum resultado para a empresa, certo? Então, aí eu vou ter a questão do feedback, que é a retroação, a informação, monitoração do que eu estou fazendo, que é a informação que eu estou trabalhando e desempenhando dentro do cargo. Então, a retroação vai ser a impressão do que eu estou fazendo. Será que o Gilvan, o Eisabá, a Josélia, o Henrique, a Érica, o Felipe, tá? O Jackson, Silva, o Roberto, a Joaquina, a Eliana, todos. Será que eles realmente estão trabalhando
atingindo resultados dentro dessas organizações, atingindo os resultados dentro dessas organizações de maneira eficaz, eficiente, certo? Então, gente, tem todas essas questões. Então, lembre-se, né? Lembre-se da abordagem sistêmica, que ela trabalha com essas questões, certo? A abordagem sistêmica, ela trabalha com essas questões que eu coloquei para vocês sobre variedade, autonomia, identidade com a tarefa e retroação. Isso vai cair na nossa provinha, tá, gente? Vai ter uma provinha agora, lá para o finalzinho de agosto, lá para setembro, quando terminar o semestre. Antes de terminar, nós vamos fazer uma provinha. E essa provinha vai cair, vai ser cobrado tudo que tem no slide, tá, meus queridos e amados alunos? Então, eu preciso que vocês se liguem, tá ok, meu querido diretor Eizabar? Então, meus queridos alunos, entendam o que seria essa abordagem sistêmica e contingencial e a importância da utilização dessa abordagem nos dias de hoje, principalmente quando eu falo no desenho dos cargos, certo? E das tarefas. Precisa ser bem desenhada, bem definida, para que você não perca dinheiro. Ok, meus queridos? Não saia daí que a gente volta já já com muito mais.